Vamos ler juntos o versículo 11. O tema que a gente vai tratar hoje é o perigo de perder a coroa. Vamos ler juntos? Apocalipse 3,11, que diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, esse é um tema que causa curiosidade em nós, e a gente tem uma certa noção, mas quando a gente se debruça para estudar sobre qual o significado para aquelas pessoas que realmente receberam essa palavra da igreja de Filadélfia, e aí a gente acredita que cada carta que Paulo ele dava, essas cartas elas eram passadas de igreja para igreja, elas eram lidas em várias igrejas. Isso era muito comum naquele tempo, né? Tanto fazia, por exemplo, um governador mandar uma carta e as pessoas, né, de várias cidades, em cada cidade aquela mesma carta ser lida, é porque o papel era caro, então não se podia gastar. E cada carta dessa ela era passada, ela era lida, e algumas ainda eram pregadas, para que se alguém quisesse ler depois, se fosse um texto muito importante. Temos aqui Apocalipse 3:11, onde fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. À primeira vista, este versículo ele parece levantar uma pergunta inquietante. Alguém pode realmente tomar essa nossa coroa? Alguém, um cristão, pode tomar a coroa de outro cristão? Que esse versículo quer falar? E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Primeiro, assim, entendendo naquele contexto que as coroas elas eram muito importantes. Então eu trouxe aqui algumas imagens para ver com vocês, né? Vamos ler. Pronto. Aqui a gente tem algumas coroas. Tem as coroas militares e a principal que a gente já conhece, que é a coroa de louro. Então essa coroa ela era dada para aquelas pessoas, aqueles soldados que eram mais destacados, aqueles que tinham realmente um mérito para... Pronto, a primeira lá. Aquele que tinha um mérito para contar, aquele que realmente se destacava, aquele que era um herói nacional. Então, eles recebiam a coroa de louro. A princípio, essa coroa ela era feita realmente das folhas de louro. Então, ela poderia ser assim aberta. Depois, com o tempo, obrigado, ela passou a ser feita de metal. Mas o nome continuou mesmo, coroa de louro. E o que aconteceu depois? Né? Essa herança cultural acabou passando também para as Olimpíadas. Então, as Olimpíadas, aquelas pessoas que ganhavam as Olimpíadas e se destacavam, tiravam em primeiro lugar, ao invés de elas receberem, né, como hoje a gente recebe a medalha, né, naquele tempo não, era coroa e louro. Então as pessoas se esforçavam, se dedicavam realmente para conseguir essa coroa, e eles davam tudo para conseguir. Então a coroa em si, ela estava envolvida em várias etapas da sociedade. Aquilo que no começo era só uma coisa militar, agora passa-se para uma honra cultural, que é os Jogos Olímpicos, muito comemorados. As pessoas vinham de várias cidades. O Coliseu, que a gente conhece agora em Roma, é o anfiteatro, e aquele Coliseu, onde era feito essas batalhas, essas disputas, essas Olimpíadas, eles existiam em mais de uma cidade. Então, igual aquele Coliseu, não só tem aquele, tem vários espalhados ali pela Europa, ali por toda onde antigamente era o Império Romano. E a gente vai continuar. Esse aqui é alguns tipos de coroa. Não vou me deter porque senão a gente vai perder muito tempo. Pode passar. Aqui nós temos as múmias de Fayum. Essas múmias, né, na verdade, é uma junção de três culturas: a cultura egípcia, porque eles eram mumificados, a cultura grega e a cultura romana. Então, essas pinturas, elas ficavam num sarcófago de madeira pintados, então representavam as pessoas que estavam ali em vida, para que essas pessoas não esquecessem do corpo delas quando passasse para a morte, né? Passasse pela morte. Então aqui a gente tem as primeiras representações de fotografias, retratos da maneira deles. Esse estilo de fazer é um estilo romano, e aqui a gente tem vários deles. Essas múmias de Fayum ficaram muito conhecidas. De que período essas múmias eram? Eram do século I ao século III. Então a gente observa que ele estava muito próximo daquela cultura em que foi escrito a carta de Filadélfia. Então a gente sabe que naquele contexto
existiam pessoas que tinham essas características, e vocês vão notar em algumas, em 6 especificamente, que elas trazem essas coroas. E essas coroas, elas não eram dadas para qualquer pessoa, elas também não eram colocadas de qualquer forma. As pessoas precisavam realmente ter feito algum feito que fosse lembrada. Então elas não podiam simplesmente chegar lá, vou achar bonito e vou colocar. Não. E hoje a gente também traz esses eventos importantes das coroas, como por exemplo a coroa de flores, ou a coroa grinalda no casamento, também é um exemplo de coroa. Vamos passar para a próxima. Aqui a gente tem Constantino, e esse aqui é uma espécie de coroa. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse tipo de coroa aqui, porque esse aqui era muito específico, embora fosse muito simples. Esse aqui é Constantino, e ele está com um diadema. Vamos passar. Ok, terminou? A gente tem alguns tipos de coroa, e a gente sabe aqui que militarmente, culturalmente, a gente sabe que nos eventos familiares também eram usadas coroas. E a gente hoje traz esse tema de coroa de uma maneira totalmente diferente. Estamos aqui hoje porque alguém usou uma coroa. Estamos aqui hoje para que a gente lembre que enquanto muitos buscavam a coroa para se vangloriar, para contar os seus feitos, para deixar suas histórias para a posteridade, com o nosso Jesus foi diferente. Com o nosso Cristo, o nosso Senhor, foi totalmente diferente. No seu momento de maior humilhação, ele recebe uma coroa, além dos escárnios, além da zombaria. Ele recebe uma coroa diferente dessas. Não era uma coroa de louro, não era uma coroa de oliveira, de carvalho, de outras folhas, né? Mas era uma coroa de um instrumento de tortura para aquele que estava ali, agora preso, sem nada ter feito. Falsamente acusado, recebe uma coroa de espinhos, além de açoites, ainda pegam uma vara, um caniço, e ainda batem na sua cabeça que estava com aquela coroa. Nosso Jesus foi humilhado, usou uma coroa de humilhação. Mas aí ele vem e ele diz: olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, porque Ele é o dono da sua própria vida, da minha vida, da tua vida, e Ele se entregou por mim e por você. Ele usou essa coroa, e não foi por obrigação, foi voluntário, porque Ele queria, Ele sabia que Ele tinha que passar por isso, e Ele não hesitou um só segundo. Ele disse: eu vou fazer, eu vou usar, eu estou determinado a ir até o fim, porque isso tem um preço, mas não é qualquer preço. O preço foi mais alto do que eu e você poderia pagar. Jamais, independente do que eu ou você faça, a gente poderia pagar esse preço. E ele se voluntariou, foi por amor. Ninguém pediu, ele se entregou. Ninguém tomou, ele se doou. Ele foi voluntário, por amor a mim, porque ele te amou, porque ele me amou. Gratidão é o mínimo que podemos ter hoje, se não entregarmos a nossa própria vida. Para onde nós iremos, se não reconhecermos que alguém usou um símbolo de escárnio, um símbolo de zombaria, um símbolo de humilhação? Para onde nós iremos se a gente não reconhecer e ser grato a esse ser humano tão incrível, tão perfeito, 100% homem, 100% Deus, chamado Jesus Cristo? Naquele momento, ele era coroado Rei dos Judeus. Ele foi para a cruz. Na cruz colocou-se uma inscrição escrita, 4 letras, que representavam uma frase: INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Embora para eles tivessem como uma zombaria, mas aqui ele estava se cumprindo uma parte da profecia. Até no seu sofrimento, até no que as pessoas achavam que estavam ganhando, que estavam zombando, que estavam por cima, até ali ele estava cumprindo o seu ato de amor, de devoção. E Jesus utiliza essa coroa. Ele é crucificado, vai até o fim, para de respirar, morre por 3 dias, por amor a mim, por amor a você. No 3º dia, ressurge.
Ele deixou de ter as marcas? Não. Essas marcas nos pés, nas mãos, ele vai levar para o resto da eternidade. Ele escolheu, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a essência de Deus, a substância de Deus, mesmo sendo todo-poderoso, ele escolheu receber um corpo de homem, semelhante a um corpo de homem. E ali ele escolheu passar e ser dessa forma pelo resto da eternidade. Morreu, ressuscitou em corpo de glória, em corpo glorificado. Agora dizendo que, olha, como eu ressuscitei dos mortos, como eu agora tenho um corpo de glória, você também terá. Ele é o primogênito, é o primeiro dentre os mortos, é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a própria testemunha, Ele é o testemunho de que isso aconteceu, que vai acontecer com a sua igreja. Só por isso, nós já estaríamos muito bem obrigados. Mas aí chega a carta de Filadélfia, e nos diz, olha, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa, nesse sentido aqui, ela representava recompensa. Existe uma história que diz que quando os soldados ganhavam a sua batalha e eles voltavam, então, enquanto o general ele ganhava a coroa de louros, os demais ganhavam uma outra coroa de um material mais simples, que poderia ser o carvalho, a oliveira ou alguma coisa assim. Então, junto com aquele general que estava recebendo a sua glória, os soldados que batalharam com ele durante toda aquela guerra, que passaram por tantas coisas com ele, recebiam também. Lembrando, isso é uma história. E se a gente for olhar por essa ótica, casa perfeitamente com o que Cristo tem preparado para mim e para você. Coroa de glória é uma recompensa, é um reconhecimento. Coroa de glória, a coroa representa a recompensa concedida por Deus. Como alguém poderia tomá-la? Guarda o que tens para que ninguém tome. Jesus estava dizendo que um salvo pode perder a salvação? Ou ele estava falando de outra realidade? Vamos lá? A coroa, primeiro, nesse sentido aqui, ela representa a recompensa e não a salvação. No Novo Testamento, a palavra é representada como Stephanos, coroa de glória. Refere-se à coroa concedida ao vencedor, semelhante à coroa dada aos atletas. O próprio apóstolo Paulo ele vai também fazer essa mesma figura de linguagem, comparar com o atleta, como um atleta que corre buscando o alvo, que nós sejamos como igreja, correndo em busca do alvo. Então, que a gente também se dedique. E aí João, ele escreve uma carta para a igreja de Filadélfia justamente nesse mesmo sentido. A Bíblia fala de várias coroas, a coroa da vida, da justiça e da glória. Vamos passar por algumas. 1 Coríntios 9, 25, por favor, se você estiver com a Bíblia e conseguir encontrar rapidinho. Amém? 1 Coríntios 9, 25 diz: todo atleta em tudo se domina. Vamos lá. Quem achou? Diz amém. Amém. Vamos lá. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Quando a Bíblia fala de coroas, ela normalmente utiliza a palavra que foi falada, Stephanos, que significava a coroa de vitória, aquele que venceu. Diferente da palavra diadema, que designa uma coroa real, símbolo de autoridade e soberania. Essa diadema, ela era separada somente para a pessoa do imperador. E aí você vê que enquanto as pessoas recebiam coroa de ouro, no princípio, esse diadema, ele era justamente uma tira de pano branco colocada enrolada na cabeça. Era só uma faixa enrolada na cabeça. Só que isso só quem poderia utilizar era o imperador. Era um sinal de status de poder. Então, partimos disso aí, e agora eu convido você para Apocalipse 19. Vocês lembram lá de Constantino? Que eu disse a ele, olha, lembra que tem uma faixinha, um diadema na cabeça.
Constantino, ele, junto com Diocleciano, ele foi um dos primeiros a utilizar essa faixa como símbolo realmente de status, que era justamente para representar que ele estava acima, que ele era um Deus ou um quase Deus, ele era considerado como Deus. E aí eu convido você agora para Apocalipse 19, versículo 12. Quantos acharam? Diga amém. Vamos ler juntos. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Tem o que na cabeça? Muitos diademas. Então, essa palavra aqui seria justamente dizendo assim: olha, aqueles imperadores que dominaram lá atrás, eles tinham um diadema só, mas o nosso Deus, o nosso Cristo, ele tem muitos diademas, porque a sua glória, o seu poder não se pode contar, não se pode comparar. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o soberano, ele está acima. Esse é o Deus da igreja. Nos jogos gregos, o vencedor recebia uma coroa feita de folhas de oliveira, pinheiro ou ouro. Ela era motivo de honra, mas logo secava. E aí vem o apóstolo Paulo e usa essa imagem para mostrar que nós, como igreja, caminhamos, lutamos, damos todo o nosso máximo para conseguir uma coroa incorruptível, uma coroa que não passa, uma coroa que não seca, uma coroa que dura. Vamos para a próxima coroa, é a coroa da vida. Tiago 1,12. Epístola de Tiago 1,12. Quantos acharam? Diga amém. Vamos ler juntos. Bem-aventurado o homem que se porta com perseverança, aprovação. Porque depois de aprovado, receberá o quê? A coroa da vida. Ela também aparece em Apocalipse 2,10, onde diz que não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos a provas. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida mais uma vez. Para quem é esta coroa da vida? Para aqueles que permanecem fiéis durante as provações e perseguições. Temos a primeira coroa. Só que, assim como os soldados, eles não recebiam de qualquer forma. Era necessário um mérito. E aqui a gente tem a coroa da vida. Essa coroa é difícil? Não, irmãos, ela está separada, está preparada para mim e para você. Está pronta para mim e para você. Basta chegar e pegar o que é seu. Mas temos que nos destacar. Essa coroa é para você? É para mim? Sim. Seja fiel durante a provação e a perseguição. Não é uma recompensa para quem nunca sofre, para quem nunca passa por nada, mas para quem continua confiando em Deus, apesar do sofrimento. Jó suportou perdas e sem fim, mas não abandonou a sua fé. Os cristãos perseguidos de Esmirna, uma das 7 cartas de Apocalipse, eles também permaneceram fiéis até a morte. Mesmo diante da morte, eles permaneceram fiéis. A fidelidade ela é provada justamente quando obedecer custa caro. A pergunta não é se enfrentaremos provas, mas como nós reagiremos a ela. A segunda coroa, em 2 Timóteo 4,8. Eu vou ler para ser mais breve. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Segunda coroa, coroa da justiça. Paulo escreve essas palavras pouco antes de ser executado. E agora imagine você, uma pessoa que passou mais de 30 anos pregando o Evangelho, foi açoitado, foi apedrejado, quase morreu, passou por naufrágio, ficou à deriva, e mesmo depois de tudo isso, agora ele estava novamente preso em Roma, e agora ele tem uma sentença. E aí a gente pode dizer, mas ele já tinha feito tantas coisas, ele já tinha doado toda a sua vida, ele executou o seu ministério, montou várias igrejas, né? Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo, são cartas, epístolas de Paulo, e aí mesmo assim, no final de sua vida, ele agora, sem ter feito nada, somente por pregar o Evangelho, ele agora é preso e condenado à morte. E qualquer morte não. Ele foi condenado a uma morte por decapitação.
Ou seja, ele perdeu a sua cabeça, vamos dizer assim. E agora, com a sua sentença dada, sabendo que ia morrer, chega Paulo e escreve: olha, já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele bate no peito e diz: irmãos, eu tenho a coroa da justiça. Será que você pode dizer isso também? Ele olha para trás, para toda a sua trajetória, e ele diz: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O quanto ele não tinha trabalhado. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, o quanto nós não temos que andar, hein? Ele pode dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Para quem é esse texto, essa coroa da justiça? O próprio texto responde: a todos quantos amam a sua vida. Se você ama a vida do Senhor, essa coroa está pronta para você. Não é apenas esperar a volta de Cristo, mas viver preparado para ela. É diário. Quem ama a volta de Cristo procura agradá-lo hoje. Uma igreja que espera a Cristo, ela vive diferente. Ela vigia, ela santifica-se, ela evangeliza, ela administra bem o seu tempo para que tudo seja para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quem esquece que Cristo voltará, ele começa a viver apenas para essa vida. Então, lembre-se disso. Cristo está voltando. É breve. A coroa da glória é a próxima coroa. 1 Pedro 5,4 diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa que é gloriosa e que jamais perderá a sua beleza e seu brilho. Para quem é essa palavra? Para aqueles que cuidam do rebanho de Deus com amor. Pedro destaca 3 contrastes. Ele diz: olha, não sirvam por obrigação. Isso é só para Pedro? Isso é só para os pastores? Não, é para mim, é para você, é no nosso dia a dia. Não sirva por obrigação, não sirva por ganância, não sirva como dominadores. Se alguma coisa foi colocada na sua mão, se você é líder de alguma coisa, sirva sim, mas voluntariamente, sirva com dedicação, sendo exemplo, como Cristo, que foi, lavou os pés dos discípulos, que serviu e disse: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. A aplicação: embora o contexto seja pastoral, todo cristão que serve ao Senhor aprende que Deus valoriza mais a fidelidade do que o cargo, do que a posição. O verdadeiro líder não busca reconhecimento terreno, porque espera a recompensa do Supremo Pastor. Existe alguém que diz: olha, se você faz uma coisa, por mínima que seja, e você recebeu um obrigado aqui, esqueça a sua recompensa lá em cima, tá certo? Porque você já foi recompensado aqui. Então faça sem esperar nada em troca. Faça sem esperar nem ao menos um obrigado, porque aquele que está lá em cima não deve nada a ninguém. Ele sabe como recompensar. E se você não recebeu agora a gratidão, saiba que tem coroa para você preparada. A coroa incorruptível. 1 Coríntios 9,25 diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa que vai se perder, que vai se desfazer. Nós, porém, uma que é eterna. Paulo compara a vida cristã a uma competição. O atleta, ele treina, ele renuncia, ele treina ali o máximo que pode, né? E ali ele renuncia tempo com sua família, renuncia seu próprio tempo, seu lazer. Ele se disciplina para fazer aquilo que ele tem que fazer com a maior excelência possível, para fazer melhor que as outras pessoas, para que ele possa ganhar essa coroa, ganhar a medalha, e por fim ele persevera. Tudo por uma coroa, uma medalha, uma recompensa que dura pouco tempo. O cristão não. O cristão, ele faz isso por uma recompensa que é eterna. Essa palavra é para aqueles que vivem disciplinadamente, aqueles que vivem a regra, que vigiam a sua vida, que vigiam o seu dia a dia, que andam observando para que a todo tempo tudo que você faça seja para o Senhor, dominando os seus desejos para agradar a Cristo. Não significa que você ou eu sou perfeito. Não, longe de nós sermos perfeitos, mas uma vida de domínio próprio. O cristianismo nunca foi chamado, e aí botem isso na sua cabeça, desde os primeiros cristãos, nunca foi sinônimo de conforto. Cristianismo é totalmente oposto de conforto. Cristianismo, ele exige renúncia. Cristianismo exige disciplina e exige, por último, perseverança. Porém, a nossa recompensa está preparada.
A última coroa que a gente vai falar nesse contexto é Tessalonicenses, quando Paulo fala que os convertidos são sua coroa de glória. Paulo chama os próprios convertidos de sua coroa de glória, coroa de exultação em algumas versões, ou coroa de alegria. Ela está relacionada à alegria de ver pessoas alcançadas para Cristo. Uma daquelas coroas militares era quando você salvava a vida de alguém. E esse salvamento ele precisava ser testemunhado. A pessoa precisava ficar viva. Normalmente quando um soldado salvava a vida do outro. Mas o soldado que tinha sido salvo, ele precisava, dar o seu testemunho ali para que aquela pessoa recebesse a honraria. Imagine na sua mente a pessoa mais orgulhosa que você conhece, já conheceu na sua vida. E aí imagine essa pessoa dizendo, não, aquela pessoa é uma boa pessoa. Muito obrigado, eu vou lhe dar um presente. Imagine um soldado romano. Imagine ele dizer, olha, eu não dei conta do recado, eu fui fraco na hora, eu precisei de ajuda, e se não fosse fulano, eu tinha morrido. Aí fulano chegou, imagine esse testemunho, para uma pessoa que é treinada, que é exigida a excelência. Uma pessoa que tinha coroa preparada para aqueles que pulavam no primeiro navio, para outra coroa preparada para aqueles que pulavam antes de todo mundo, o muro da cidade, aqueles que invadiam o acampamento alheio, era outra coroa. Então, imagine vocês, nesse contexto de bravura todo, a pessoa dizer, olha, fulano fez uma benfeitoria para mim. Não. Mas, quando a gente fala de evangelho, a gente vê que tem uma coroa de alegria preparada para mim e para você. Sempre que a gente traz alguém para os pés de Cristo. Sempre que a gente convida alguém para conhecer a Cristo. O que essas coroas, todas essas coroas têm em comum? Embora elas sejam apresentadas com nomes diferentes, todas revelam aspectos da mesma verdade. Deus recompensa a fidelidade. Nenhuma recompensa é conquistada por mérito humano. Não é pelo que eu fiz, não é pelo que você fez, como as coroas romanas. É pelo que ele fez. Elas apontam para a honra que Cristo, ele fez na cruz. Ele quem dará, ele quem recompensará até o fim os seus fiéis. Só que tem um detalhe emocionante. Se você for lá para Apocalipse 4, 10 e 11, vai ter um detalhe bem impressionante. Vamos lá. Apocalipse 4. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler? Os 24 anciãos prostração, vamos lá? Diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Isso revela que mesmo esses anciãos sendo recompensados, era deles, eles ganharam a coroa, eles foram fiéis, mas quando eles se colocam na presença do Senhor, eles tiram a sua coroa e colocam nos pés de Cristo, porque o mérito é dele. Estamos preparados para essa cena? Estamos preparados para esse momento? Será que quando você ganhar a sua coroa, depois de ter batalhado tanto, será que você vai continuar com ela? Ou que você vai dançar aos pés de Cristo, sabendo que foi tudo Ele quem teve o mérito, Ele quem morreu, Ele quem ressuscitou, Ele quem nos salvou, Ele quem nos segurou pela mão. Cada coroa, ela destaca uma dimensão da vida cristã. A coroa da vida para quem persevera nas provações. A da justiça para quem aguarda e ama a volta de Cristo. A da glória para quem serve o rebanho com fidelidade e humildade. A incorruptível para quem vive com disciplina espiritual e domínio próprio. E a de exultação ou de alegria para quem investe na salvação de outras pessoas. Essas promessas nos lembram que Deus não é indiferente à fidelidade do seu povo. Cada renúncia, cada ato de obediência e cada serviço prestado em nome de Cristo não tem um valor simples, não. Não é somente aqui, não é somente na hora que você faz. Ela tem um valor eterno. A recompensa maior será estar com o Senhor, mas Ele, em sua graça, ainda promete honrar aqueles que permanecem fiéis até o fim. Elas simbolizam recompensa, honra, reconhecimento diante de Deus. Cristo não está falando de perder a graça, mas de deixar escapar aquilo que seria recebido
por fidelidade. O que Apocalipse 3,11, quando diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa, está falando. Diz o seguinte: olha, se você permanecer firme, permanecer fiel, tem uma coroa preparada para você. Persevere, a coroa é sua já, você já conquistou. Porém, se no meio desse caminho você, infelizmente, titubear, você deixar de lado, você esmurecer, você andar um pouco mais devagar, você perder o passo, se desanimar, outra pessoa vai receber essa coroa por você. Porque a obra do Senhor, ela jamais vai deixar de ser feita. A obra dele vai ser feita. E quem fizer, quem for fiel, vai receber. Quem não for, vai olhar. Vai estar lá também, mas vai olhar. Essa coroa é sua. Está na sua mão, está à sua disposição. Corra, persiga, insista, para que você ganhe e torne-se digno, para que outra pessoa não tome a sua coroa. Eis aí o perigo. Saul, ele perdeu o reino, perdeu a sua coroa. E quem foi eleito e ganhou a coroa por ele? Davi. Esther, quando Mardoqueu chega para ela, ele diz: olha, se você se calar, o livramento vai vir de outra pessoa. O povo de Deus vai ser livrado, mas você tem na sua mão a oportunidade de você fazer essa obra. Deus não depende de você, mas Ele gosta do jeito que você faz. Então, arregaça as mangas e trabalha. Atos 1, Judas perdeu o seu ministério e outro foi colocado em seu lugar, o apóstolo Matias. Jesus diz: conserva o que tens. Há muitas formas de a gente abandonar aquilo que Deus nos confiou. A gente pode relaxar na vida espiritual, a gente pode abandonar a santidade, a gente pode perder o primeiro amor, a gente pode trocar a fidelidade por conveniências no decorrer da vida, e a gente pode desistir, simplesmente desistir diante das dificuldades. A maioria dos cristãos não se afasta de uma vez só. Ele costuma conversar lentamente. Primeiro a oração diminui, depois a leitura da Bíblia se torna esporádica, o culto passa a ser opcional, o pecado deixa de causar tristeza, a consciência vai se acostumando ao que antes incomodava. É um processo. Sansão, ele precisou cair várias vezes, até ele se dar conta de que Deus tinha abandonado ele. O inimigo, ele prefere uma igreja distraída a uma igreja perseguida. Perseguição causa fidelidade. Perseguição une a igreja, junta. Mas uma igreja distraída, ela abre brechas para que o inimigo possa se infiltrar e ali ir fazendo tudo quanto já está maquinado na sua mente má. A perseguição muitas vezes fortalece, a acomodação enfraquece. A pergunta que fica para reflexão: minha comunhão com Deus está crescendo, estagnada ou está diminuindo? José passou pela cisterna, pela escravidão e pela prisão antes do palácio. Jó enfrentou perdas profundas antes da restauração. Paulo, o apóstolo, sofreu perseguições, prisões e naufrágio, mas declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O vencedor, coloque isso na sua mente, não é quem nunca cai, mas quem continua caminhando após a queda, confiando na graça de Deus. Ninguém perde uma recompensa do dia para o outro. Geralmente isso acontece por pequenas concessões acumuladas. Como é que eu posso conservar a coroa, irmão? Primeiro, guardando a palavra. Filadélfia, a Bíblia vai dizer, nesse mesmo trechinho, de que ela tinha pouca força. Ela era uma igreja simples, ela não tinha muita eloquência, ela não tinha muito acesso às políticas daquela época. Ela não tinha muita força, mas ela guardava a palavra. Ela não negava o nome de Cristo e ela perseverava. A permanência vale mais do que um começo emocionante. Começar a carreira com todo o pique não é importante. O importante é como você vai terminar ela.
Imagine vocês o apóstolo João, que começa a acompanhar Jesus ali por volta dos seus 15 anos, por volta do ano 30. Irineu de Lyon, que foi um apóstolo de Policarpo, discípulo de Cristo, de João, do próprio João, vai dizer que João, no ano de 98 de Tito, ou seja, no ano 98, ele ainda estava vivo. E aí você vê que ele, com 98 anos, João tinha aí mais ou menos o que? Se a gente coloca 15 anos a mais, ele estava com mais ou menos uns 80 e poucos anos. João, com 80 e poucos anos, ele estava preso na ilha de Patmos, recebendo a palavra do Apocalipse, a palavra da revelação. João era fervoroso, independentemente do tempo que passou, 60 anos de evangelho, 60 anos que ele lembrava, palavra por palavra, que Cristo tinha colocado, tinha falado ao seu pé do ouvido. Ele continuava escrevendo às igrejas, ele continuava ministrando, ele continuava mandando cartas em contato com as igrejas, ele continuava pastoreando, servindo ao Senhor com toda a sua humildade, com todo o seu vigor. Idade, irmãos, nunca será um empecilho para o evangelho avançar, para você servir ao Senhor, independentemente da sua idade. O importante é você terminar bem. Não é você ser jovem e ir para todos os eventos e no meio do caminho você ir perdendo a força. Não. É você olhar lá na frente e dizer: eu quero chegar aos meus 65 anos de evangelho, se Cristo não voltar antes, servindo com o mesmo vigor, com o mesmo fervor. Eu quero escutar a palavra e fazer como os discípulos de Emaús faziam, que diziam: não ardia em nós quando o Senhor falava. Então, independente do tempo que passe, você está aqui, você está servindo, você está com todas as ferramentas possíveis para que o Senhor continue te usando. A pergunta que fica: estou permanecendo fiel para receber a coroa que Cristo prometeu, que Cristo preparou? A coroa, ela não é dada a quem começa a corrida, mas a quem permanece fiel até cruzar a linha de chegada. Deixa eu perguntar uma coisa, e agora eu quero que você seja sincero. Faz quanto tempo que você recebeu uma carta? Quem faz mais de um ano que recebeu uma carta? Quem algum dia já recebeu carta, sem ser SMS? Pois é. Eu tenho uma carta aqui hoje para você. Seu Pai do céu me passou uma carta que eu tenho que ler agora para você. Então, preste muita atenção. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu filho, quando você lê esse versículo, talvez a sua atenção vá direto para a palavra coroa, mas os meus olhos estão em você. Desde o dia em que eu te chamei pelo nome, tenho caminhado ao seu lado. Eu estava ali quando você me entregou o seu coração. Lembra daquele dia? Você disse que me seguiria, custasse o que custasse. Disse que nada seria maior do que o nosso amor. E eu acreditei em cada palavra, porque conhecia o coração que tinha acabado de nascer para mim. Depois vieram os dias difíceis, vieram as decepções, as orações que pareciam não ter resposta, as perdas, o cansaço, as pessoas que machucaram você em meu nome. E aos poucos, você foi andando mais devagar. Não saiu da igreja, não abandonou a fé, mas foi deixando de me buscar como antes. Sua voz ficou mais baixa, sua Bíblia ficou fechada por mais tempo. Aquele lugar onde a gente conversava começou a ficar vazio. E eu continuei ali, esperando como um pai que deixa a luz acesa, porque sabe que o filho ainda vai voltar para casa. Talvez você pense que a única coisa que me entristece são os seus pecados. Não. Fere o meu coração quando você acha que consegue viver sem a minha presença. Porque eu não morri só para te levar ao céu. Eu morri para caminhar com você todos os dias da sua vida. Meu filho, existe uma coroa preparada para você. Ela não foi feita por anjos. Foi preparada pelo amor de um pai. Cada atitude de fidelidade deixou essa promessa ainda mais bonita. Cada lágrima derramada por minha causa,
cada tentação vencida, cada perdão que você deu quando seria muito mais fácil guardar mágoa, cada noite em que você escolheu continuar de joelhos, em vez de desistir. Nada foi esquecido, nada se perdeu, mas hoje eu preciso te fazer uma pergunta: vale mesmo a pena largar tudo isso agora? Depois de tantos anos caminhando juntos, depois de tantas vezes em que eu te levantei, depois de tantas respostas que eu te dei, depois de tantas misericórdias renovadas a cada manhã, será que esse é o momento de soltar a minha mão? Não faça isso. Não porque eu vou deixar de te amar, eu nunca vou, mas porque existem coisas que só pertencem a quem permanece até o fim. A sua coroa ainda está esperando por você. Não deixe que ela vire só a lembrança do que poderia ter sido. Eu não quero te encontrar naquele grande dia olhando para trás, pensando nas oportunidades perdidas. Eu quero te encontrar olhando para mim. Quero ver nos seus olhos a mesma decisão daquele primeiro dia. E quando você chegar diante de mim, talvez caia de joelhos e diga: Senhor, eu quase desisti. Então eu vou te levantar, não para lembrar das suas fraquezas, mas para lembrar da minha graça. E vou dizer: cada vez que você pensou que estava sozinho, era eu sustentando os seus passos. Cada vez que você chorou sem ninguém ver, eu recolhi as suas lágrimas. Cada vez que você achou que não ia conseguir continuar, eu já tinha decidido que a minha graça seria o suficiente. Por isso, ainda não pare, ainda não entregue sua esperança ao desânimo. Ainda não deixe que uma dor passageira roube aquilo que eu preparei para a eternidade. Filho, estou chegando. Estou mais perto hoje do que ontem. E quando os seus olhos finalmente encontrarem os meus, você vai entender que nenhuma renúncia que você fez foi grande demais. Nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Nenhuma oração que você fez, mesmo a que você fez hoje aqui, nenhuma delas caiu no esquecimento. Conserve o que você tem. Não porque a coroa seja maior do que o rei, mas porque no dia em que eu a colocar em suas mãos, você vai entender que o maior presente nunca foi a recompensa. O maior presente sempre fui eu. Eu estarei esperando por você. Permaneça. Com amor eterno, Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade.